Capítulo 233. Punho do Geada Celeste, cobrindo o céu. Vosh. Uma enorme espada como uma motosserra que agora flutuava na frente de Kelud parecia ser arrastada por uma força invisível. Começou a girar rapidamente quando seus dentes rasgaram o ar. O grito agudo da espada fez dezenas de milhares de pessoas na multidão cobrirem as orelhas como se uma fera desconhecida tivesse acabado de rugir. Algo estranho ocorreu. Como uma baleia que sugou a água, toda a névoa de sangue e energia ao redor da plataforma foram todas sugadas para a lâmina, e a lâmina foi coberta por uma camada de chamas vermelhas. Essas chamas pareciam sangrentas, como se o próprio espaço estivesse prestes a ser queimado. Como quiser. Eu vou limpar a sua existência deste mundo com este golpe. Eu deixarei aquelas pessoas que ousam desafiar os cavaleiros executivos saberem com quem eles estão mexendo. Técnica avançada de combate, ódio do inferno de sangue. Kelud de repente agarrou a alça da espada, e todas as chamas sangrentas instantaneamente também cobriram o cavaleiro como se ele tivesse óleo em seu corpo. Uma luz vermelha piscou quando Kelud pisou no chão e correu em direção a Fei. Embora o chão da plataforma estivesse protegido pelo feitiço de magia, rachaduras parecidas com teias de aranha apareciam na área onde ele estava de pé. O corpo do cavaleiro ultrapassou o limite de espaço e tempo quando ele apareceu instantaneamente acima de Fei e cortou a cabeça de Fei. Uma enorme espada vermelha que era feita de energia guerreira cobria a lâmina, e uma tonelada de padrões misteriosos cobria. Depois de ver isso, a expressão de Fei se tornou um pouco mais séria. Esta espada foi feita de pura energia guerreira e emitia uma imensa pressão. Embora o corpo da espada parecesse vago, continha matrizes mágicas. Olhando mais de perto, Fei já sentia um pouco da regra da natureza. Essa técnica avançada era impressionante. Era muito mais poderosa do que o golpe tsunami da lança de ouro do Cavaleiro do Sol Dourado. Ah, não é ruim. Quando Fei riu, seus longos cabelos negros se agitaram ao vento enquanto ele se impulsionou no chão também. O poder de um bárbaro nível 40 explodiu quando seu corpo disparou como uma bala. Ele socou mais de 50 vezes em um piscar de olhos, e aquela velocidade como um raio estava além da capacidade de detecção de uma pessoa comum. Para eles, parecia que Fei socou 50 vezes instantaneamente, como se tivesse 50 punhos. As 50 marcas dos punhos pareciam se combinar no ar, e cada poro e veia era visível nessa marca enorme e transparente do punho. Esta marca de punho parecia espetacular. A marca do punho era do tamanho de 10 metros a partir da articulação do começo até a articulação do mindinho. A forma simples do punho deu às pessoas a sensação de que este punho agarrou a essência de um soco. Parecia que poderia se transformar em centenas de milhares de variações em um segundo. Punho Geada Celeste, cobrindo o céu. Fei gritou quando esta marca do punho voou pelo céu como a vontade de um deus. Naquele momento, apareceu uma cena que ninguém que a testemunhou poderia esquecer em toda a sua vida. A marca transparente do punho voou no ar como se estivesse prestes a criar um buraco no espaço. A espada vermelha cortou para frente como se estivesse prestes a dividir o mundo ao meio. Este momento finalmente chegou. No primeiro estágio de teste da espada, no acampamento, fora de São Petersburgo, sob as montanhas Moro, todos prenderam a respiração ao testemunharem o choque entre a marca viva do punho e a espada vermelha que tinha mais de 100 metros de comprimento. Dum. 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 Uma série de explosões soou como um trovão contínuo. Uma luz branca penetrante apareceu no centro, e ondas de energia invisíveis foram enviadas para os arredores como uma bomba nuclear. Essas energias se chocaram contra as ondas da barreira mágica, e o escudo protetor feito pelos poderes mágicos estremeceu. Poeira e rachaduras apareceram na plataforma como se estivessem prestes a desmoronar a qualquer momento. Esta foi a colisão mais intensa desde o início da batalha. Esta foi também a colisão que determinaria o resultado da batalha. Todo mundo estava assistindo. Todo mundo estava nervoso quando seus músculos ficaram tensos. Todos não sabiam o que estava para acontecer a seguir.
Havia apenas o som da explosão que podia ser ouvido no mundo inteiro. O coração de todos pareceu parar de bater. Crack! Um leve ruído crepitante foi ouvido. Embora estivesse muito quieto, soava mais alto que um sino enorme para a multidão. Ele bateu na mente de todos quando todos se levantaram e olharam para a plataforma. A barreira tinha 50 metros de altura com concentração total. A respiração deles parou, e as mentes deles ficaram completamente em branco. Para aquele momento, parecia que o tempo ao redor do palco congelou. Logo, todos sabiam de onde vinha o som de rachadura. O resultado da colisão foi claramente exibido na frente de todos. No ar, uma enorme espada vermelha com matrizes mágicas nela tinha uma fina rachadura branca. Foi ali que a marca do punho a atingiu. Então, como se fosse em câmera lenta, a rachadura começou a se expandir para outros lugares como uma teia de aranha até que finalmente a espada inteira estava rachada. Quando um ruído abafado soou, a enorme espada vermelha desabou em vários pedaços. Quebrou. Keloid perdeu. O cavaleiro sanguinário que quase todos pensavam que ganharia tinha perdido. Depois de quebrar a espada, a enorme marca de punho transparente ainda tinha 1 tonelada de forças. Ele subiu no ar e atingiu Keloid, que ainda estava no ar e não conseguiu se esquivar instantaneamente. A enorme marca transparente do punho cobriu o 7º cavaleiro executivo dentro dela. Uma enorme névoa de sangue apareceu no céu como se houvesse uma nuvem vermelha. Uma figura coberta de sangue voou para trás e se espatifou na barreira mágica azul celeste que ficava na beira da plataforma. Keloid foi forçado a assumir o poder remanescente do punho geada celeste, e sangue saiu de suas feridas como várias fontes. Lesões visíveis severas apareceram em seu corpo, e seus membros quebraram tanto que seus ossos brancos puderam ser vistos pela multidão. Perdeu. O 7º cavaleiro executivo, cujo nome intimidava 250 reinos afiliados por mais de 20 anos, perdeu completamente. O homem que poderia ser considerado um dos melhores guerreiros foi destruído de uma forma esmagadora. Como se toda a sua energia vital deixasse seu corpo, o corpo de Keloid caiu no chão depois de se chocar contra a barreira mágica da parede. O sangue manchou o palco e fluiu nas rachaduras entre as pedras como um rio. O duelo acabou. O vencedor é o rei Alexandre de Chambord. A voz de Mathrazi logo soou no ouvido de todos, e esse anúncio fez todos sentirem que estavam sonhando. Não parecia nada real. Ao mesmo tempo, a barreira mágica piscando também desapareceu. Tudo sob o céu estava quieto. Um silêncio duradouro. Como ousa bater nele tão duramente? Um grito de raiva soou quando 3 figuras correram para a plataforma a partir da área VIP. Todos sentiram como se seus olhos estivessem embaçados, e 3 figuras poderosas já estavam de pé na plataforma. Eles cercaram Fei, e o 2º cavaleiro executivo disse com raiva piscando em seus olhos assassinos: "Como você se atreve? Você só precisava vencer no duelo, mas você atacou para matar. Rei de Chambord, você realmente acha que o Palácio Imperial dos Cavaleiros não consegue prender você? Prenda-o e jogue-o na prisão." O 4º e 5º cavaleiro executivo disse enquanto a energia de seu guerreiro começava a surgir ao redor deles. A maneira como olhavam para Fei lembrava a multidão de policiais olhando para um criminoso. De repente, ficou barulhento no estágio. Uma conversa alta e murmúrios soaram ao redor da plataforma como ondas no oceano. Muitas pessoas não esperavam que isso acontecesse depois do duelo. O fato de os cavaleiros executivos estarem fazendo isso com o vencedor do duelo gritava corrupção. Era óbvio que eles estavam usando isso como uma desculpa para lidar com a Fei por questões pessoais. Ruídos soaram ao redor da plataforma logo depois. Por segundo o cavaleiro executivo zombou, e o ar ao redor do palco ficou frio. As pessoas que estavam fazendo barulhos instantaneamente se aquietaram. Embora eles não estivessem felizes com isso, ninguém se atreveu a desafiar esses cavaleiros. A maioria deles era de reinos afiliados, e eles estavam acostumados a obedecer às ordens do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Mesmo as pessoas que eram de famílias nobres e queriam recrutar Fei para o grupo decidiram esperar e assistir por enquanto.
Renda-se. O quarto cavaleiro executivo alcançou o peito de Fei. Você quer morrer? Fei zombou. Ele não estava com medo. Ele socou e o cavaleiro executivo também socou. Em um segundo, seus punhos se encontraram inúmeras vezes, e o quarto cavaleiro executivo foi derrubado por vários passos enquanto seu rosto empalidecia. Ele respirou pesadamente, como se ele não pudesse acreditar que ele perdeu. Os ruídos ao redor do palco soaram novamente. Algumas pessoas mais jovens e corajosas já estavam torcendo por Fei. Os comportamentos implacáveis dos cavaleiros executivos estavam deixando essas pessoas loucas. Pare! Outro grito soou quando mais 3 figuras apareceram. O terceiro, sexto e oitavo cavaleiro executivo apareceram na plataforma e bloquearam os outros 3 cavaleiros. É normal que as pessoas abusem do seu poder em duelos. Você não precisa ficar tão chateado com isso. O terceiro cavaleiro executivo estava realmente do lado da Fei. Eu não vou mudar minhas decisões. Como se atreve este homem imprudente ferir um cavaleiro executivo do Império? Ele deve ser punido. O segundo cavaleiro executivo não se preocupou em mudar sua postura.